A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos, ou seja, organismos que só podem ser visualizados com a ajuda de equipamentos, como o microscópio. Estes micro-organismos podem ser eucariontes, cujo núcleo celular está envolto por uma membrana, como algas, fungos e protozoários. Procariontes, nos quais o material genético está disperso no interior da célula, como as bactérias. Ou acelulares, ou seja, sem célula, como o vírus. O surgimento da microbiologia está diretamente ligado ao desenvolvimento tecnológico. Data de 1665 a primeira observação de micro-organismos, realizada pelo pesquisador inglês Robert Hooke, utilizando um microscópio que, apesar de rudimentar para os padrões atuais, representava importante avanço no século XVII. Outro nome de extrema importância para a área é o do cientista francês Louis Pasteur, cujas pesquisas possibilitaram descartar a teoria da geração espontânea, que dizia que a vida surgia de matéria inanimada, ao comprovarem a existência de organismos invisíveis a olho nu. Seu nome se deve a espículas, que são estruturas proeminentes, presentes na superfície do vírus, o que lhe dá a aparência de uma coroa solar, que significa corona em latim. Ele é um vírus que possui especificidade celular, ou seja, ataca somente determinadas células. E no caso do Covid-19, ele ataca somente células do sistema respiratório. Seu formato facilita a ação nas células humanas devido suas proteínas S, que se conectam à parede celular. Uma vez dentro da célula, o material genético do vírus RNA comanda a atividade interna da célula, gerando novos vírus. Essa propagação do vírus nas células causa uma inflamação da mucosa do nariz e garganta, causando inflamação pulmonar. No geral, os sintomas são febre, dificuldade de respirar, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. As principais formas de prevenção são lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, evitar tocar o rosto, evitar contato com pessoas, manter a distância de pessoas, ficar em casa, cobrir boca e nariz com o braço ao tossir e espirrar, e limpar e desinfetar objetos e superfícies. A célula é uma estrutura típica microscópica comum a todos os seres vivos. Com os avanços da microscopia eletrônica na década de 30, foi possível a visualização de muitas estruturas da célula que seria impossível no microscópio óptico. A partir da descoberta do microscópio e a constatação da existência dos micro-organismos, os cientistas começam a indagar a sua origem, e assim puderam começar a isolar bactérias que causam doenças para dar um diagnóstico preciso, e definir as populações de micro-organismos existentes nos locais. As bactérias possuem um tamanho de 0,2 a 1,5 micrômetros. Possuem vida própria, podendo multiplicar-se nos alimentos, além de produzir toxinas. São do reino Munera, são organismos procariontes e unicelulares. Os fungos possuem um tamanho de 2 a 10 micrômetros. Como são maiores que as bactérias, eles levam mais tempo se desenvolverem. São do reino Fungi, são eucariontes e podem ser unicelulares ou multicelulares. Os fungos não ingerem alimentos, obtendo os nutrientes do ambiente através da absorção. Um meio de cultura pode ser sintético, com componentes definidos quimicamente, ou complexo, quando são adicionadas substâncias provenientes da natureza, extrato de carne, peptona, sangue, entre outras. Quanto ao estado físico, pode ser líquido como caldo, ou sólido composto por caldo com 1,5% a 2% de agar. Agar é indicado para o cultivo de qualquer micro-organismo. Meios enriquecidos favorecem o desenvolvimento de uma população bacteriana que está em desvantagem entre outras populações. Os fungos têm nutrição heterotrófica porque necessitam de matéria orgânica, provenientes dos alimentos, para a obtenção de seus alimentos.
Arqueias e bactérias. Arqueias e bactérias são ambas do reino Monera, se distinguindo no domínio. As arqueias não possuem peptidoglicano na parede celular. Não são patogênicas. Vivem em ambientes extremos. Os tipos de arqueias são arqueias halófitas, que vivem em ambientes de alta concentração de sal, arqueias termófilas, que vivem em altas temperaturas, e arqueias metanogênicas, que são anaeróbias estritas. As bactérias possuem paredes celulares com peptidoglicano. Normalmente são heterótrofas. Possuem células procariotas. Podem ser decompositoras ou parasitas. Há dois tipos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas. Composição geral de células procariontes. Possuindo várias partes, a função de algumas delas são: ribossomos, auxiliam na produção e na síntese das proteínas. Flagelo, é a estrutura locomotora. Nucleoide, determina as características da célula e comanda as suas atividades. Parede celular, garante estrutura e a proteção da célula. Plasmídios, são responsáveis pela resistência da célula. Diferença entre gram-positivas e gram-negativas. Através do conhecimento da composição, é possível criar estratégias para eliminar micro-organismos indesejáveis e para melhorar as condições de micro-organismos desejáveis. As bactérias gram-positivas possuem parede celular formada por uma camada espessa de peptidoglicano e possuem a membrana plasmática. As bactérias gram-positivas retêm o cristal violeta devido à presença da camada espessa de peptidoglicano, que é um polímero formado por açúcares e aminoácidos que originam uma espécie de malha na região exterior à membrana celular das bactérias. Como coloração apresentam a cor roxa. As bactérias gram-negativas possuem uma camada lipoproteica externa que é espessa, semelhante à membrana plasmática, com lipopolissacarídeos, e possuem uma camada fina de peptidoglicano, formando a parede celular. As bactérias gram-negativas possuem uma parede de peptidoglicano mais fina que não retém o cristal violeta durante o processo de descoloração e recebem a cor vermelha no processo de coloração final. São compostas quimicamente por 20 a 25% de fosfolipídios, 45 a 50% de proteínas, e os 30% restantes de uma lipoproteína, sendo ela lipopolissacarídeo. Metabolismo de procariotos. Possuem dois metabolismos: metabolismo de ciclo de nitrogênio e metabolismo de ciclo de carbono. No ciclo de nitrogênio possuem três tipos: os fixadores de nitrogênio, que transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, ao nitrificantes, que transformam amônia em nitritos e nitratos, e os desnitrificantes, que convertem nitratos em nitrogênio atmosférico. No ciclo de carbono existem dois tipos: os fotossintéticos, que fixam o carbono atmosférico, e os decompositores, que convertem o carbono fixado em carbono atmosférico. Além dos procariotos, as plantas também fixam carbono atmosférico. Difusão facilitada. Ocorre de três maneiras, sendo elas: uniporte, que transporta nutrientes de forma unidirecional, para dentro ou para fora da célula, é um transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. Simporte, transporta a molécula em conjunto com o próton. Esse transporte é ativo, ou seja, possui gasto de energia, assim como o antiporte, que transporta uma molécula para dentro da célula ao mesmo tempo em que transporta uma molécula para fora da célula. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. Essa estrutura possui espessura de cerca de 7,5 a 10 nanômetros e é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, na qual encontramos proteínas inseridas. A membrana plasmática é formada principalmente por lipídios e proteínas. Inclusão celular são as substâncias de atividades químicas pelo protoplasma líquido contido nas células, sendo formado por água, íons, proteína, lipídios e carboidratos.
e são divididas em dois grandes grupos de acordo com a sua natureza química orgânica ou inorgânica. Vesículas de gás são estruturas ocas com gás e formadas apenas de proteínas permeáveis a gases e impermeáveis a líquidos. São rígidas, ou seja, não podem ser infladas de acordo com a quantidade de gás em seu interior. Os endosporos são estruturas dormentes, duras e não reprodutivas que são produzidas por um número pequeno de bactérias do grupo Firmicutes. A função primária da maioria dos endósporos é garantir a sobrevivência da bactéria por períodos de estresse ambiental. Algumas bactérias produzem exósporos ou cistos em vez de endósporos. A composição é exósporo, capa cortical, camada de peptídeo-glica no córtex, membrana citoplasmática, citoplasma, e material genético DNA. Possuem parede grossa, sendo uma estrutura desidratada, ou seja, a bactéria possui a capacidade de liberar estes endósporos no ambiente. O esporo gera em todo o citoplasma desidratado uma parede grossa que possibilita a sobrevivência das bactérias numa situação precária. Os tipos de movimento celular procarióticos são natatório e deslizantes. Os padrões de flagelação são retos e têm uma forma helicoidal. Quando achatados, possuem uma distância constante entre duas curvas adjacentes, denominado comprimento de onda. Esse comprimento de onda é denominado por determinadas espécies. As bactérias se movimentam por flagelos fímbrias ou pili, sendo esse envolvido na troca de material genético da bactéria durante a reprodução sexual, por isso também pode ser chamado de fímbria sexual. O flagelo da arqueia é composto por um feixe de muitos filamentos que gira como um único conjunto, diferentemente do movimento das bactérias que giram independentemente. Mais de um mecanismo pode ser responsável pela motilidade deslizante. Por exemplo, as cianobactérias podem realizar esse processo liberando um polissacarídeo limoso de seus poros na superfície externa da célula. Bactérias não fototróficas também se movimentam através da liberação de excrementos limosos. As michobactérias e as células que possuem motilidade pulsante também apresentam movimento por deslizamento. Quimiotaxia é a locomoção orientada e unidirecional ao longo de um gradiente químico que é causado pela diferença de concentração de substâncias. Supondo que alguma célula encontre algum gradiente de composto químico em seu ambiente, na ausência desse gradiente, as células se movimentam de forma aleatória, que inclui uma corrida onde a célula nada para frente de forma suave. Durante esse movimento para frente, o motor gira em sentido anti-horário, o feixe de flagelos é separado, o movimento para frente é interrompido e a célula passa a oscilar. Flagelos polares podem reverter a direção de rotação de seus flagelos, revertendo imediatamente a direção de seu movimento. A quimiotaxia pode ser medida de duas formas: negativa, na qual as células se movem em sentido oposto de uma substância; positiva, na qual as células se movem em direção a um gradiente químico. As bactérias fitopatogênicas possuem uma parede celular rígida que impede a ruptura osmótica em ambiente hipotônico. O componente parietal responsável pela rigidez é um heteropolímero mucopeptídeo ou mureína, constituído por açúcares aminados ao qual se ligam cadeias peptídicas. Agrobacterium possuem forma de bastonetes com 0,8 por 1,5 a 3,0 microM. Móveis por flagelos de inserção peritricial. Em meios com hidratos de carbono produzem substâncias mucoides. Colônias não pigmentadas e usualmente com superfície lisa. São grão-negativas. Habitam a rizosfera e o solo em geral. É o agente causal da galha da coroa, doença que afeta a maioria das plantas dicotiledôneas e caracteriza-se pelo crescimento de tumores na junção entre o caule e a raiz coroa. Clavibacter. Possuem forma de bastonetes ligeiramente curvos ou direitos, por vezes com forma irregular. Tem o tamanho de 0,5 a 0,9 micrômetros por 1,5 a 4,0 micrômetros. Geralmente imóveis, por vezes móveis com um ou dois flagelos polares. São grão-positivas. Causador da doença cancrobacteriano, que é a queima dos bordos dos foliolos em consequência da penetração do patógeno pelos hidatódios. Eroinia.
Possuem a forma de bastonetes direitos com 0,5 a 1,0 micrômetros por 1,0 a 3,0 micrômetros. Móveis por vários flagelos de inserção peritricial. Anaeróbia facultativa. Gram-negativas. Algumas produzem enzimas pépticas e provocam necroses ou murchidão das plantas grupo Amilovora, e outras revelam poderosa atividade pectolítica grupo Carotovora. Podridão mole. Sintomas típicos da doença são a murcha generalizada da planta e o apodrecimento fétido do caule e cabeça. Pseudomonas. Possuem um formato de bastonetes direitos a ligeiramente curvos, com 0,5 a 1,0 micrômetros por 1,5 a 4,0 micrômetros. Móveis por vários flagelos de inserção lofotricial. São gram-negativas. A maioria infecta plantas, podendo algumas infectar animais. Habitam o solo e meios aquáticos. Algumas espécies produzem pigmento em meios deficientes em ferro, pseudomonas fluorescentes, enquanto outras não apresentam tal capacidade, pseudomonas não fluorescentes. Causadora da mancha bacteriana, causa lesões necróticas, circulares ou irregulares, de coloração pardo escura a preta nas folhas e frutos. Xanthomonas. Possuem a forma de bastonetes direitos com 0,4 a 0,8 micrômetros por 1,2 a 3 micrômetros. Móveis por flagelo de inserção monotricial. Produzem normalmente colônias amarelas. Apresentam um crescimento lento. Gram-negativas. Todas as espécies são patogênicas e surgem associadas a plantas ou a material vegetal. Causadoras da doença crestamento bacteriano comum. Os sintomas ocorrem em todos os órgãos aéreos da planta. Nas folhas formam-se pequenas manchas aquosas, que desenvolvem-se regularmente. Xylella. Possuem forma de bastonetes direitos, com o tamanho de 0,3 por 1 a 4 micrômetros, produzindo em certas condições culturais cordões filamentosos longos. Mostram muitas vezes a parede celular ondulada. Imóveis, estritamente aeróbios e não pigmentadas. Colônias em meio gelosado ou pequenas, com margem inteira ligeiramente ondulada. São nutritivamente muito exigentes, requerendo meios de cultura especiais. Apresentam um crescimento lento. Gram-negativas, causador da doença conhecida como amarelinho, que atinge todas as variedades comerciais de citros. Restrita ao xilema tecido condutor da planta, a bactéria obstrui os vasos responsáveis pelo transporte de água e nutrientes da raiz para a copa. Fitoplasma. São pleomórficos com 80 a 800 nanômetros de diâmetro. Não cultiváveis em meios de culturas. Geneticamente estão mais próximos do gênero Acholeplasma, que é do gênero Mycoplasma. Essa bactéria é transmitida através de insetos portadores, e quando o inseto vai se alimentar ele infecta a planta, e quando outro inseto saudável vem se alimentar da mesma planta ele passa a ser mais um portador. Os sintomas são as mortes das folhas. Candidatus. Essa bactéria é associada à doença Long-Long-Bing dos citros. É gram-negativa. Limitada ao floema dos citros, ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir e as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. Leishmania. É uma bactéria coriniforme. Gram-positiva. Fastidiosa, que não possui flagelo para locomoção, possui o tamanho de 1,0 micrômetro. Esta bactéria causa escaldura das folhas, estrias vermelhas e ratismo da soqueira. Burkholderia é um gênero de bactérias gram-negativas. Possui formato de bacilos retos. Pantoia. É um gênero de bactérias gram-negativa. Este gênero inclui pelo menos 20 espécies. Fermentam lactose, são móveis e formam colônias mucoides. Possuem o tamanho de 0,5 micrômetros.
Esta bactéria causa a doença mancha branca do milho. É uma das principais doenças foliares do milho no Brasil. Ela apresenta ampla distribuição nas áreas de produção de milho e pode causar perdas de produtividade de até 60%. Houstonia. É uma bactéria patogênica de plantas, aeróbica, não formadora de esporos. É gram-negativa. É transportado pelo solo imóvel com tufo flagelar polar. Essa bactéria coloniza o xilema, causando murcha bacteriana em uma ampla gama de plantas hospedeiras em potencial. Pectobacterium. Essa bactéria pode causar podridão mole ou canela preta nas plantas devido à penetração da bactéria através de feridas mecânicas ou naturais. Acidovorax. Essa bactéria está presente na forma de bastonete. É gram-negativa. Aeróbia imóvel por um flagelo polar. Possui tamanho de 0,7 a 1,0 micrômetros. Podem ser de cores brancas ou creme. É o agente causal da mancha aquosa, importante fitobacteriose da cultura do melão. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right